Parte A. Abertura e dor inicial. Em uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde o sol se despedia lentamente, tingindo o céu de um vermelho profundo como um lamento, morava Clara. Ela era uma mulher de cabelos grisalhos e olhar distante, que refletia a solidão de um passado repleto de memórias sufocantes e perdas irreparáveis. A casa em que vivia, outrora cheia de risos e alegria, agora era apenas um eco do que já fora. As paredes de pedra carregavam, com silêncios pesados, o peso de sua tristeza. Nos dias chuvosos, como aquele, o som da água escorrendo pelo telhado se misturava às lembranças da risada do filho pequeno que se fora, e a dor reverberava em seu peito como uma melodia amarga. O retrato dele, perdido em um velho porta-retratos, era o pronto a única companhia que lhe restava. As flores do jardim, que um dia foram coloridas e vibrantes, começavam a murchar, assim como a da esperança que Clara havia tentado manter viva. Em suas caminhadas solitárias pelo vilarejo, Clara sentia o peso dos olhares curiosos e solidários dos vizinhos, mas isso não fazia seu coração menos pesado. Era apenas um lembrete de que se sentia sozinha no meio de tantas pessoas. Para ela, a chuva representava o luto constante, uma ideia de que até o céu chorava por suas perdas. Quando a água caía em seu rosto, misturava-se às lágrimas que ela guardava para si, como se o universo estivesse em sincronia com sua dor. Naquela noite escura, onde o vento soprava frio, Clara sentou-se à mesa com uma lamparina acesa à sua frente. O frágil brilho da luz lançava sombras dançantes nas paredes, criando um espetáculo tão solitário quanto ela se sentia. A lamparina era seu único consolo, uma pequena chama que trazia recordações de tempos mais felizes, quando a casa estava repleta de vida. Enquanto o vento uivava lá fora, Clara sentiu a necessidade de escrever uma carta para seu filho, mesmo sabendo que jamais poderia enviá-la. Suas palavras se tornavam um grito silencioso, uma súplica a quem virou estrelas. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Um som vindo do lado de fora a fez parar. Um gemido suave, como o lamento de um animal ferido ou um chamado. Clara hesitou por um instante, seu coração acelerando. O medo e a curiosidade colidiam dentro dela. O que poderia ser? O vento trouxe uma brisa fresca, quase como um convite para que ela saísse de sua concha. O que ela encontraria lá fora? E o eco de seu próprio desespero, ou a possibilidade de um novo começo? Ela apagou a lamparina, deixando apenas a luz da lua iluminar seu caminho, e saiu para o mundo afora, envolta em uma densa camada de incertezas. O som persistia, e Clara se aproximou, incentivada por uma centelha de esperança que surgia em meio à escuridão. Assim começou sua jornada, onde a solidão se tornaria o fundo de uma nova história, repleta de encontros e redescobrimentos, embora o desfecho ainda fosse uma incógnita. Clara caminhou em direção ao som, cada passo mediado pela partitura da incerteza que ecoava em sua mente. O vento uivava, mas ela sentia que não estava mais sozinha. O universo inteiro parecia acompanhá-la em sua busca. Ao cruzar o portão enferrujado que separava seu quintal do mundo exterior, o som se intensificou. Era um gemido quase humano, entrecortado por um leve tilintar de metal, como se algo ou alguém estivesse preso ou machucado. Em poucos instantes, Clara se viu diante de uma cena inusitada. Um cachorro magro e triste, com um olhar de dor e desamparo, relutava em se mover. Ele estava preso em uma armadilha rudimentar, feito de arame e iscas. Clara hesitou. Em sua mente, as vozes de lembranças dolorosas inundaram seu ser. O filho que não estava mais ali, o medo de se aproximar, de tocar, de amar. Em um momento de clara hesitação, ela engoliu a ânsia de se virar e voltar para casa, mas a dor do animal fez seu coração derreter. Com um gesto trêmulo,
Clara se agachou para examinar a armadilha. Mesmo naquele momento difícil, algo dentro dela despertou. Era um impulso, um instinto de conexão que atravessava as sombras da sua dor. O cachorro, embora desesperado, parecia reconhecer a bondade em seu olhar. Suas patas tremeram, mas seus olhos, mesmo lacrimejantes, brilharam ao ver uma luz cheia de compaixão. Talvez fosse a lamparina que há pouco havia apagado dentro de casa. Agora, um novo tipo de luz começou a brilhar em seu interior. Clara alisou suavemente o pelo do animal, fazendo com que ele relaxasse um pouco, como uma mãe cuidando de seu filho ferido. Cada toque dela emanava amor e empatia, um amor que há tempos não sentia. Enquanto Clara se concentrava em libertar aquele ser incompreendido, sentiu o peso de sua solidão começar a se dissipar. "Calma, garoto, estou aqui", murmurou em um sussurro que se misturou ao vento. Depois de um esforço concentrado, ela conseguiu abrir a armadilha, libertando o cachorro. Ele se afastou por alguns passos, recuando como se ainda estivesse em estado de choque. Mas logo, seus instintos naturais o fizeram voltar para oferecer para a mulher que lhe estendia a mão, já não mais como uma estranha, mas como uma aliada. O cachorro tinha o olhar de quem passou por batalhas perdidas, mas ainda assim trazia uma centelha de esperança e sobrevivência. Clara não tinha certeza do que fazer a seguir. O que era para ser um momento de cura para o animal transformou-se em um convite à vulnerabilidade. Ficou pensando, o que fazer com aquela nova alma que havia cruzado seu caminho? A luz da lua refletia na pelagem do cachorro, que parecia brilhar como as estrelas. Perante isso, Clara a chamou. "Você quer vir comigo? Acredito que temos uma coisa ou outra para compartilhar." O cachorro hesitou por um momento, mas, como se já estivesse alertado pelo mesmo chamado que a guiara para fora de casa, caminhou em direção a Clara, balançando a cauda. O significado da ligação parecia palpável, um reconhecimento mudo entre criaturas solitárias que, apesar do passado de perda, carregavam a promessa de um futuro melhor. Quando finalmente entraram em casa, Clara fez questão de dar ao animal um espaço seguro. Enquanto observava o pequeno ser se acomodar sobre um cobertor, uma onda de alegria inesperada pulsou dentro dela. Naquela noite, a lamparina refulgiu mais forte, como se ela soubesse que não estava mais sozinha. Um pequeno lar estava renascendo sob o mesmo teto que antes parecia pesadamente só. No entanto, com essa nova esperança, vinha a percepção de que seria necessário cuidar não apenas do cachorro, mas também de si mesma. Clara olhou pela janela, a chuva calmamente caindo, e sorriu ao perceber que nem sempre o céu precisa estar cinza. Às vezes, ela poderia procurar por seu próprio arco-íris. O luto não desaparecera, mas agora a luz da amizade estava prestes a transformar a dor em algo novo. Então, depois de um momento de silêncio e contemplação, a sensação dessa nova vida começou a insuflar coragem em seu coração. Clara se permitiu ouvir o eco da dor que outrora a aprisionava, mas agora que um novo capítulo se abria, algo dentro dela começaram a se mover. Um desejo de compartilhar não apenas sua vida, mas também sua jornada emocional. E assim, transformada pelo encontro inesperado, ela decidiu que, dessa vez, o caminho escolheria o amor. Mas antes de poder refletir sobre tudo isso, um novo som atraiu sua atenção. Um ruído mais forte, um tamborilar no telhado. A chuva aumentava. O que isso significaria em sua nova jornada? A esperança e o medo dançavam juntos mais uma vez dentro dela, prontos para um novo desafio. O próximo passo? Um desafio que poderia testar não apenas a conexão que havia surgido, mas também a força que Clara desenvolvera em si. Seria esse novo vínculo forte o suficiente para suportar a tempestade que se avizinhava? Clara passou os dias seguintes
tentando se adaptar à presença do cachorro, a quem havia decidido chamar de Sol. O alívio daquela nova companhia ainda era fresco, mas logo a realidade começou a cobrar seu preço. Com o passar da semana, a cidade enfrentou uma onda de dificuldades. A tempestade que começara a derramar sobre os telhados não trazia apenas água, mas também um profundo desespero. O escoamento das estradas principais foi interrompido, o que dificultou o transporte de alimentos e recursos essenciais. Clara saía com o sol, caminhando pelos bairros alagados, e o olhar das pessoas falava por si, desespero e receio. Ela mesma sentia a pressão desse novo peso nas costas, como uma sombra que se estendia à sua volta, escurecendo o brilho que a presença de sol trouxera. Durante uma de suas caminhadas, um homem idoso, conhecido por sua dureza, olhou para Clara e comentou em voz alta: ajudar o cachorro pode não ser sabedoria. Vocês duas estão com problemas demais. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Clara e, embora quisesse se manter forte, a dúvida começou a invadir seu coração. Não apenas os sussurros da cidade e a dificuldade da situação econômica a assustavam, mas também o medo de que Sol não fosse bem-vindo em sua vida, que a responsabilidade de cuidar dele apenas a puxasse para baixo. Retornando para casa sob um céu cada vez mais nublado, Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A chuva se tornou mais intensa e a imagem da lamparina, que antes simbolizava a esperança, agora parecia um lembrete cruel da solidão que ainda habitava seu coração. Assim que entraram, a sensação de opressão era palpável. Sol, porém, ainda brincava com um papel velho no chão, tentando alegrá-la com seus pequenos gestos cheios de vida. Um sorriso hesitante surgiu no rosto de Clara, mas logo se dissipou quando, enquanto olhava pela janela, percebeu que sua vizinha, Dona Rosa, também lutava sozinha. À medida que a água se acumulava, notou que a casa da mulher estava ficando parcialmente inundada. O desespero tomou conta dela. Lutar pela própria sobrevivência era uma batalha, mas estender a mão a outra pessoa era um dilema que a fazia hesitar. O que mais posso fazer? Clara murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Era doloroso ser empurrada para longe da própria dor, e o passado se fez presente na forma de marcas de remorso e solidão. Onde buscaria força para mover-se além disso? A lamparina queimava suavemente e Clara, com lágrimas nos olhos, decidiu que precisava fazer algo. No entanto, quando deu o primeiro passo, a dúvida era imensa. Entrar na casa de Dona Rosa era um risco, e o medo de levar Sol, caso a mulher não o aceitasse, pesava em sua mente. Um forte estrondo de trovão a fez estremecer, e as gotas d'água pareciam ecoar não apenas na vidraça, mas em seu próprio ser. A imagem de Dona Rosa, naquele momento, seria um chamado, ou o peso de mais uma sombra. Clara sentiu a luta para decidir. Um novo conflito interno se formava. Finalmente, um lampejo de coragem fez com que ela se levantasse. Olho a olho com o Sol, percebeu que aquele pequeno cão não carregava apenas sua alegria, mas também a bondade que precisava como guia. E a vida era uma troca, afinal, não poderia ser uma ilha isolada. Com a determinação renovada, Clara se dirigiu à porta, mas antes que pudesse tocar o trancado, um novo eco a paralisou. As risadas de crianças brincando na chuva do outro lado da rua. Elas corriam livres, suas vozes leves contrastando com os trovões pesados. Aquela imagem de simplicidade e alegria fez Clara hesitar por um instante. Ainda havia esperança, mesmo em meio ao medo. Empurrando a porta, ela fez sua escolha. A chuva, que antes se mostrava como um fardo, parecia acolher a sua decisão. Agora, percebendo que poderia ser um farol para outros, não apenas para si mesma, o que isso significaria para ela e Sol,
qual seria o impacto de sua bondade em tempos difíceis. Sol, estamos a caminho, Clara declarou. O cachorro levantou as orelhas, parecendo sentir a mudança no ar. Ao saírem, a vista de seu lar se esvaziando na chuva se transformou em uma motivação para ser a mudança que desejava ver na vida. No entanto, a caminho da casa da vizinha, uma nova tempestade emocional surgiria, disposta a testar a força do vínculo que começava a se formar entre Clara, Sol e a vida que escolhera. A chuva caía cada vez mais forte, como se o céu também estivesse buscando uma saída para a dor. Clara caminhava entre as poças, com o sol firme ao seu lado, mas a dúvida ainda surgia em seu coração, multiplicando-se a cada passo. O desejo de ajudar Dona Rosa era intenso, mas a perspectiva de enfrentá-la logo ao abrir a porta era igualmente avassaladora. Conforme se aproximava da casa da vizinha, a atmosfera mudava. O ar estava carregado de uma eletricidade sombria. A luz da lamparina em sua mão tremulava, e um vento arrepiante passou por ela, como um aviso quase sussurrado. Clara parou e olhou para Sol. O pequeno cachorro estava atento, como se pudesse sentir a tempestade que se fazia interna e externamente. Não era apenas a chuva que as cercava, era a incerteza, o medo do desconhecido. Ao chegar em frente à porta da casa de Dona Rosa, Clara hesitou. As telhas rangiam em resposta aos impactos da chuva, e durante aquele instante, ela se viu pequena diante do muro de solidão que se erguia entre elas. Ela lembrou das palavras da mãe, que sempre lhe ensinara sobre a importância de estar presente para aqueles que amamos, mas aos poucos, essa lição se tornara uma sombra pesada. O passado estava em seus ombros como um manto, e a vulnerabilidade do agora a paralisava. Com um profundo suspiro, acomodou a lamparina ao chão e bateu na porta. O som ecoou como um tambor, mas a resposta foi apenas o sussurro do vento. O silêncio era ensurdecedor. Cada batimento de seu coração soava como um grito desesperado por ajuda. Ela não sabia se estava mais ansiosa por uma resposta ou pelo que poderia acontecer se a resposta fosse negativa. Passaram-se segundos eternos até que, com um peso no peito, Clara decidiu que deveria ir embora. A mão se afastou da porta, mas nesse momento, um grito ecoou dentro dela, um grito de uma esperança dilacerada. O que ela estava fazendo? Afundando-se na própria solidão ao recuar diante de uma mulher isolada em sua dor. Na mente de Clara, a imagem de Dona Rosa vagamente a condenava. Clara não poderia se permitir afugentar-se, mas antes que pudesse dar o primeiro passo de volta, um estalo. A porta rangeu e se abriu lentamente. Uma luz tênue escapuliu pelos vãos, revelando a figura cansada de Dona Rosa. Clara sentiu um frio na espinha ao ver o olhar cansado e defensivo da mulher, que mal se movia, apoiando-se na porta. O contraste entre o calor da lamparina e a frieza de Dona Rosa era palpável, como se a luz quisesse romper a tristeza que dominava aquele espaço. "O que deseja?" a mulher perguntou, sua voz tão frágil quanto um fio de seda. Clara percebeu a profundidade da solidão que cercava Dona Rosa. Mais uma vez, o símbolo da dor se tornava claro como a água da chuva. Eu só queria ver se estava bem." Clara tentou acalmar sua voz, mas o tremor traía sua incerteza. Ela ergueu a lamparina, como se desejasse iluminar não apenas o espaço, mas também a própria alma da vizinha. "Ouvi os trovões e pensei que poderia te ajudar com qualquer coisa que precisasse." Um momento de silêncio se estendeu entre elas, pesado como o próprio céu acima. Clara sentia seu coração disparar enquanto Dona Rosa analisava a atitude da jovem. Havia uma resistência naquele olhar, como se a mulher estivesse lutando contra a própria fragilidade. Finalmente, Dona Rosa cedeu um passo para o lado, um convite involuntário que parecia mais uma rendição do que uma acolhida.
Clara respirou fundo, tentando se manter firme, e atravessou a soleira. A entrada à casa foi como a travessia para um novo mundo, um mundo espesso de memórias e desamparo. Dentro, o cenário se apresentava desolador. Paredes cobertas de fotos empoeiradas, móveis cobertos por lençóis e o cheiro de mofo pairando no ar. Era um lugar que eu contava histórias de um tempo mais feliz. Agora se tornara um abrigo de tristeza e solidão. Clara sentiu que cada objeto ali carregava o peso da dor de Dona Rosa, e o impacto era esmagador. "Sente-se", Dona Rosa indicou, mas a frase soou mais como um ato de obrigação do que um convite caloroso. Clara hesitou novamente, mas ao ver a expressão perdida em Dona Rosa, sentou-se automaticamente, permitindo que um silêncio tenso se estabelecesse entre elas. Os minutos se passaram em um marasmo pesado, até que finalmente Clara, não sabendo como romper a bolha de isolamento, optou por falar. "Perdi minha mãe há pouco tempo. Estou tentando encontrar uma forma de lidar com isso." A voz dela ficou mais suave, quase ao ponto de quebrar, mas Clara empenhou-se em sustentar a bravura. "Eu entendo a dor que está passando." A reação de Dona Rosa foi sutil. A expressão endurecida pelo tempo se amoleceu um pouco, mas o silêncio continuou apertado entre elas. Clara percebeu que conseguir encurtar a distância emocional seria um desafio, mas não desistiria. O peso dessa primeira interação ficou mais pesado do que ele imaginara. Ela sabia que as palavras poderiam não ser suficientes para cicatrizar feridas profundas. Finalmente, em um impulso de coragem, Clara resolveu compartilhar um pouco do que a levou até ali. Relatou alguns momentos bonitos que vivera com sua mãe, e como a lamparina tinha sido símbolo de esperança em suas memórias. Ao dizer que decidir ajudar Dona Rosa era também uma forma de honrar essa memória, o coração da mulher pareceu se abrir um pouco mais, como um botão florido resistindo à tempestade. No entanto, a revelação não foi suficiente para desarmar os sentimentos de dor. Assim que o relato acabou, um novo trovão fez a casa toda estremecer, e Clara percebeu que o mundo exterior estava em uma guerra que ecoava em seu interior. A tempestade começava a invadir seu novo espaço emocional e, com ela, novas reverberações de desespero estavam prontas para vir à tona. "Por que ainda tenta me ajudar? Você não sabe o que eu sou." Murmúrio escapou dos lábios de Dona Rosa, como se fosse um aviso a Clara. Silêncio novamente, mas Clara havia plantado a semente da conexão. Ela soube que a luta estava longe de acabar, mas tinha oferecido um primeiro passo de luz. E mesmo com a tempestade rugindo fora, naquele momento, no fundo de sua alma, Clara coloriu o escuro com um fio de esperança. Mas a quantidade de dor e desgaste emocional que se acumulava a cada tentativa de aproximação seria capaz de raspá-las de volta contra a escuridão. O questionamento ecoava. Seriam capazes de ultrapassar suas verdades torturadas e se deixar entrar uma na vida da outra? O que haveria além naquele laço formado por dor? Uma nova tempestade, cheia de perguntas, começava a se formar sobre a cabeça de Clara, enquanto a pequena lamparina tremeluzente fazia seus esforços por não se apagar. E, sopro de fé, transformação interior. A noite continuou a ser marcada pelos ecos do trovão e pelas investidas da chuva, mas em meio à tempestade, um novo despertar começou a se acontecer dentro de Clara. Sentada ao lado de Dona Rosa, viu os medos da mulher refletidos em seu semblante cansado. A lamparina na mesa, com sua luz vacilante, tornou-se um espelho de ambos os corações. Frágil, mas ainda iluminando a escuridão. A cada estalar de lei e o rugido distante, Clara percebia que o movimento do tempo não parava mesmo no caos. Algo dentro dela começou a resistir, a encontrar uma centelha de coragem em sua fragilidade. "As lembranças da minha mãe são difíceis, mas não são apenas dor", Clara comentou,
mais para si mesma que para Dona Rosa. Era como se, em palavras suaves, estivesse começando a desatar nós que rangiam no fundo de sua alma. Eu me lembro dos momentos em que ela me contava histórias, como a lamparina iluminava nosso lar, mesmo nos dias mais sombrios. Dona Rosa observou com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo. Clara, sem saber porquê, sentiu que havia algo que podia ser tentado. De forma lenta e cuidadosa, ela se moveu mais perto da mulher. Dessa vez, seu gesto não era invasivo, mas sim um pedido silencioso para partilhar e para conectar os mundos que ambas carregavam. Você sabe, em minha casa, a significa união. Cada luz era um teste, um lembrete de que, mesmo à noite, em meio às sombras, nós ainda podemos encontrar um caminho. A voz de Clara fluiu, e suas palavras trouxeram uma leveza que começava a preencher o espaço. Ouvindo essas palavras, Dona Rosa hesitou. Havia uma fragilidade naquele indício de conexão que começou a ressoar dentro dela. Por um instante, sua guarda diminuiu. Clara percebeu esse pequeno movimento e se sentiu motivada a continuar. Imaginei vivenciar algo belo, mesmo que já tenha experimentado a escuridão muitas vezes. A dor me moldou, mas a luz da lamparina também me deu uma nova visão. Me mostrou que eu poderia escolher como responder a ela e não permitir que eu fosse apenas um produto do que aconteceu comigo. Austrando muito, fazendo da sua voz um sopro, Dona Rosa respondeu: "Tanta dor, eu só conheço a sombra. Não sei como viver na luz. Você sente isso como eu sinto?" A fragilidade na voz de Dona Rosa fez Clara perceber que essa mulher tão dura também era uma sobrevivente, marcada por uma vida de tragédias e solidão, mas isso não a tornava menos susceptível à esperança e talvez à cura. As palavras de Clara acenderam uma faísca. Ela se lembrou de um dia em que, em meio à perda, acendeu a lamparina pela primeira vez após a morte de sua mãe. A luz fraca parecia uma súplica ao universo por consolo. De repente, em um gesto que surpreendeu até a si mesma, Clara se virou para a lamparina e, com um fósforo ainda aceso, virou-se para Dona Rosa. "Podemos reacender a nossa luz. Vamos tentar juntas. Cada pequeno passo, cada pequeno ato de bondade pode ser a lamparina que nos guia na escuridão." O coração de Clara pulsava ainda mais forte quando ela disse isso. Enquanto a chama da lamparina se esforçava para não apagar diante do vento que entrava pela janela entreaberta, havia dentro dela uma determinação renovada. O silêncio que se seguiu parecia mais suave, como se o tempo tivesse dado uma pausa para permitir que a esperança respirasse. "Você não precisa preencher todos os espaços vazios de uma vez," Clara continuou, olhando para Dona Rosa com expectativa. "Apenas tente relembrar um momento de felicidade, uma lembrança que traga calor. Comece devagar se precisar." Dona Rosa cerrou os olhos, quase como se tentasse escapar do peso do mundo ao seu redor. Clara viu a luta interna na expressão de Dona Rosa, que era mais que uma simples batalha contra a dor. Era um questionamento sobre a própria existência, um exame da luz que ainda restava em seu interior. Eu costumava ter um jardim," Dona Rosa murmurou finalmente, a voz quase silenciosa entre os trovões. Clara a escutou com todo o cuidado, desejando que cada palavra fosse um passo para esse palmo para frente, um sopro de fé. "Era um lugar que eu cuidava com tanto carinho. Sempre que via uma flor brotar, sentia que havia vida além de mim, algo que não sucumbia facilmente." Os olhos de Clara brilharam. Era a primeira vez que Dona Rosa se abria para algo que a deixava mais próxima da luz. "Uma flor," Clara incentivou. "Então vamos cuidar da sua própria luz de novo. Vamos plantar novas sementes em seu coração." E nesse momento, como um indicador de que as águas que antes eram impetuosas agora começavam a fluir de maneira diferente,
Um golpe de vento empurrou a chuva para dentro. A lamparina balançou, mas não apagou. Na verdade, sua luz parecia brilhar ainda mais forte contra a escuridão da tempestade. Clara sorriu ao ver isso. A lamparina era mais que um símbolo agora. Era um testemunho de que mesmo as chamas mais fracas podem resgatar a força quando se encontram no meio da prova. Lembre-se, Clara disse, mais próxima de Dona Rosa do que antes. Você também é uma flor em recuperação. Vamos cultivar isso juntas. Clara havia plantado uma promessa de fé no coração de Dona Rosa. E, por um momento, ali, em meio à tempestade, as luzes de duas almas começavam a se entrelaçar. Uma nova esperança se firmou, e uma gota de luz, o sopro da fé, se ergueu na escuridão. Ambas as mulheres, ligadas pela dor, agora poderiam encontrar força uma na outra para atravessar o que viria. Mas nada poderia prepará-las para o que estava prestes a acontecer. Em um movimento brusco da vida e da tempestade que ainda estava se formando dentro delas, Clara sentiu sua própria esperança vibrar com uma nova intensidade, enquanto a batalha contra a tempestade interna de Dona Rosa começava a tomar forma. O clímax emocional estava prestes a ser testado, com a lâmpada ainda pulsando como um farol de determinação no coração. Estavam mais inquietas do que nunca, cada uma com suas verdades e sombras dançando em uma nova coreografia. Agora, as perguntas ficavam mais claras. Como se libertar do que as prende de verdade? A jornada delas estava longe de terminar, mas havia um fio, através da lamparina, que poderia guiá-las. Enquanto isso, em algum lugar, além dos trovões, a luz de uma nova possibilidade começaram a nascer. Os ventos uivantes pareciam compartimentar o espaço entre Clara e Dona Rosa. Os trovões ecoavam como uma sinfonia dissonante, mas dentro dos corações daquelas duas mulheres, a harmonia de um novo começo estava prestes a surgir. Entre a luz trêmula da lamparina e a escuridão da tempestade, palavras não ditas ecoavam em cada silêncio. Clara sentiu o peso da luta interna de Dona Rosa, enquanto tentava acalmar a tempestade em seu peito. O ambiente ao redor pulsava com a eletricidade do agora. O presente era a única âncora. O clima agitado fez Clara lembrar de sua própria batalha contra a solidão. Uma guerra silenciosa, travada em um campo de flores murchas e memórias do que poderia ter sido. A chuva lá fora batia como o tambor de um chamado à ação. É hora de agir, pensou Clara. Dona Rosa, começou Clara com a voz suave, mas firme. Você não precisa carregar sozinha esse fardo. Sua dor é a minha dor agora. Dona Rosa a olhava, confusa. Sua expressão era uma mescla de desconfiança e esperança. Ao ouvir essas palavras, uma faísca iluminou seu olhar cansado. Mas e se eu falhar? Questionou Dona Rosa, a vulnerabilidade exposta em cada sílaba. E se arriscar só piorar as coisas? Clara, sem hesitar, deu um passo à frente, sua mão estendida. O calor emanava de suas palmas, como se toda a luz da lamparina tivesse se concentrado ali. O que importa não é o que pode dar errado, respondeu Clara, a coragem se formando em seu tom, mas o que você pode ganhar. O amor, a compaixão e até mesmo a dor são riscos que valem a pena. Juntas, podemos criar algo bonito, mesmo que as dificuldades permaneçam. Dona Rosa hesitou por um momento, e a corrente de ar que entrava pela janela trouxe lágrimas ao seu rosto. Aquela chuva que antes parecia destruir agora era um símbolo de renascimento. Clara, percebendo o momento delicado, segurou a mão de Rosa. A conexão entre as duas era palpável, como a eletricidade entre nuvens se preparando para um raio. Vamos contar uma nova história, soprou Clara, e a lamparina em suas mãos parecia responder com uma luz pulsante. Não seremos definidas pelo que perdemos, mas por tudo o que ainda podemos construir. Olhe para a tempestade como se fosse uma oportunidade.
não uma maldição, relampeja e traz o frescor necessário para renascer. E dentro do furor externo, Dona Rosa sentiu as paredes do seu coração ruírem lentamente. As memórias de suas perdas não pareciam tão pesadas enquanto aquela nova esperança começava a tomar raiz. Uma pequena, mas firme, mudança começou a transformar suas águas turvas em um mar revolto de sentimentos em ebulição. Ela poderia escolher abraçar o desconhecido ou permitir que o medo a mantivesse aprisionada, mas a tempestade ainda rugia e, em questão de minutos, os ventos se tornaram mais intensos, ameaçando a estabilidade da lamparina em suas mãos. O clarão da eletricidade cruzou o céu escuro e um raio cortou a noite, iluminando as faces dessas mulheres com o brilho da possibilidade. Elas olhavam uma para ser a outra, entendendo que, juntas, poderiam enfrentar a crise iminente. "Vamos formar um abrigo", sugeriu Clara, a adrenalina diminuindo o medo. "Juntas, seremos mais fortes do que a força da tempestade lá fora." Assim, elas começaram a arrumar a casa, usando tudo o que podiam para criar uma fortaleza temporária. Entre sorrisos nervosos e palavras de encorajamento, finalmente começaram a construir algo além de paredes de proteção. Um sentimento de comunidade estava florescendo entre elas. "Olhe", exclamou Clara, apontando para a lamparina. "Está brilhando ainda mais. Isso é um sinal." E naquele momento, um novo relâmpago dissipou algumas das nuvens mais escuras, revelando uma pequena abertura no céu. No breve instante em que a luz brilhou, Clara e Dona Rosa rapidamente perceberam que a tempestade não era o que realmente as ameaçava. O que estava se desvanecendo era a neblina das suas inseguranças, e a luz que estava surgindo era a que elas estavam cultivando em seus corações. "Lembre-se, Dona Rosa", disse Clara, enquanto uma esperança indescritível começava a se aprofundar. "Depois da tempestade vem a bonança. Cada gota traz algo de novo com ela. E mesmo que isso não seja fácil, nós vamos atravessar isso juntas." Com um toque suave na mão de Rosa, a conexão entre as duas se fortaleceu, como raízes entrelaçadas no solo fértil da amizade. A chuva continuava o seu som irregular, mas agora parecia uma melodia de renascimento, uma sinfonia de desafios. Um último trovão soou e, em seguida, um inesperado silêncio se estabeleceu. Elas sabiam que o verdadeiro desafio estava prestes a chegar, mas a força de sua união e o brilho de suas chamas internas ressoavam mais alto que qualquer tempestade. Era ali que a jornada realmente começava, na interseção entre fé e luta, entre escuridão e luz. As vozes delas se entrelaçavam em um só som, e assim, o clímax emocional esperava para ser moldado não apenas pelas circunstâncias poderosas, mas pelo amor que se manifestava nas pequenas ações. E enquanto olhavam pela janela, uma luz suave começava a despontar no horizonte, fazendo promessas e revelando possibilidades. A história delas ainda não tinha terminado. Longe disso, a jornada estava apenas começando, e a coragem delas ressoaria como um farol contra a escuridão que estava por vir. Agora, Clara e Dona Rosa estavam mais próximas do que nunca, unidas pela esperança e pela luz que elas tinham acendido juntas. Um símbolo de que, mesmo nas horas mais escuras, a verdadeira força reside no apoio mútuo. E a chuva, que antes parecia um peso, tornava-se uma dança que as unia e energizava, preparando-as para o próximo desafio. Naquela manhã radiante, as nuvens se afastavam lentamente, dando lugar a um céu preenchido pelas cores quentes do amanhecer. O ar fresco após a tempestade trazia consigo um aroma doce e renovador, como se a natureza estivesse respirando lentamente em celebração ao recomeço.
Clara e Dona Rosa sentavam-se à mesa da cozinha, compartilhando um café quente que exalava um perfume acolhedor, um ícone das tradições simples que formavam seu cotidiano. Entre sorrisos e olhares cúmplices, os corações delas estavam mais leves, embora os desafios ainda se apresentassem à sua frente. Clara tinha se dedicado à restauração da propriedade, que havia sofrido com a tempestade, enquanto Dona Rosa, mais do que nunca, tornara-se sua parceira, ajudando como podia. Juntas, enfrentavam as marés da vida, replantando flores, consertando cercas e até decorando a casa com pequenos toques que refletiam o espírito renovado que compartilhavam. Havia um brilho nos olhos de Rosa, um brilho que não se via há anos, e a tristeza que antes a envolvia agora se dissipava como a neblina matinal. Contudo, o retorno à normalidade trouxe de volta sombras do passado que ambas tentavam deixar para trás. Certo dia, enquanto organizavam as ferramentas na garagem, Clara encontrou uma caixa antiga, repleta de cartas e fotografias. Ela hesitou, um nó na garganta, mas percebeu que aquele era um momento importante. Era hora de confrontar a dor, em vez de escondê-la sob o tapete da rotina. Dona Rosa, chamou Clara, juntando coragem. Veja isso. As mãos de Rosa tremiam ao tocarem a caixa, as lembranças parecendo ressurgir em seus olhos. São cartas de seu filho? Indagou Clara, com um tom terno. Rosa assentiu, um silêncio pairando entre elas. O peso daquela história precisava ser compartilhado. A avó e a neta conversaram profundamente, falando sobre o amor, a perda e a saudade. A conexão que se formou ali era um milagre em si, transformando o luto em um parlare de dupla força. Suspiros de dor se entrelaçavam a risos tímidos, enquanto recordavam as memórias mais queridas. Refletem o passado, mas como folhas caídas que, ao serem soprado pelo vento, criam um novo caminho. Com lágrimas nos olhos, Rosa contou sobre o dia em que seu filho partiu e como ela havia se fechado ao mundo, incapaz de viver plenamente. Cada palavra explodia como fogos de artifício, liberando uma energia reprimida que ardia dentro dela. Clara, agora com o papel de uma filha, ouvia com empatia, sua mão envolvendo a de Rosa, como se cada toque curasse uma ferida invisível. Lá fora, a chuva começava a cair novamente, porém desta vez não era como antes. Era como um suave murmúrio, uma conversa íntima entre a terra e o céu. Os pingos pareciam dançar, ressoando com a transformação que estava acontecendo dentro das duas. O som da água se tornava uma trilha sonora para a renovação de almas. Estamos todas aqui, não é? Disse Rosa, com um sorriso que iluminava seu rosto. Clara assentiu, percebendo que, naquele momento, mais do que nunca, elas não estavam sozinhas. Aquele vínculo nutrido por amor, dor e cura era mais forte do que qualquer tempestade que pudessem enfrentar. Enraizadas na amizade, ambas aprenderam que, embora a vida muitas vezes traga suas tempestades, a conexão humana é o que nos faz sobreviver. Enquanto o sol se punha, Clara e Dona Rosa se sentaram à varanda, observando a dança do céu em mudança, onde as nuvens se espalhavam lentamente, deixando em seu rastro a luz dourada do entardecer. A imagem da casa, iluminada e rodeada por flores recém-plantadas, refletia a resiliência e a força que essas duas mulheres haviam cultivado. Aqui, disse Clara, enquanto apontava para o céu, que agora parecia muito mais próximo, é onde começamos a nossa história de luz. O eco daquela frase reverberou dentro delas, um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais escuras, sempre existe um caminho de luz quando o amor e a amizade se entrelaçam. E assim, saber que a tempestade sempre cede à calma se tornara mais do que um ditado, mantinha-se como a batida constante dos seus corações, um hino de coragem e esperança para todo o sempre. E assim,
A chuva, antes uma força destrutiva, agora era uma bênção, um símbolo de vida e resiliência, um testemunho de tudo que havia sido conquistado. A jornada delas estava apenas começando e, nas sombras de cada próxima tempestade, Clara e Dona Rosa Tougues, para enfrentar não só o que viria, mas transformar tudo o que passou em um eco de amor. Com essa conexão renovada e a luz da nova descoberta iluminando seus corações, elas se prepararam para cada nova pode, juntamente com a compreensão de que cada gota de chuva também tem seu papel a desempenhar na vida que floresce. A história delas, como um retrato vívido, reverberaria por gerações. Uma prova de que, no final das contas, o amor e a amizade sempre prevalecem.